É um prazer enorme estar aqui com você nessa conferência maravilhosa sobre visão e liderança, atitudes que geram crescimento. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, que é a parábola dos talentos. O segundo assunto dessa parábola é um assunto muito difícil. Muito difícil, tá? É o assunto sobre capacidade. Sandro, vamos ler para nós o versículo 15. O que diz? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Rapaz, eu acho esse versículo parece injusto. Não é? Não, parece injusto. Fala assim, ó. Olha, para você eu vou dar 5, para você eu vou dar 2, para você eu vou dar 1, porque eu estou dando de acordo com a capacidade de cada um. O que ele acabou de dizer? Que você tem capacidade para receber 5, você tem capacidade para receber 2, e você não tem capacidade para receber 1. Aí fala assim, não, mas Deus tinha que fazer tudo igual, pô. Para Deus ser justo, tinha que dar para igual, para todo mundo. Ele diz, segundo a capacidade de cada um. Versículo 15. Esse versículo me deixa com a cabeça assim, mas como é que é possível a lucidez de Deus? Então, por quê? Como é que eu vou aplicar isso? Você vai dizer assim, não, estou me esforçando, não consigo, minha empresa não vai. Talvez você não tenha capacidade. Dá para assustar ou não? Talvez você não tenha capacidade, porque é segundo a capacidade de cada um. Se Deus colocar você como gestor de uma empresa de tantos milhões de reais, você talvez não tenha capacidade. Então Ele está te dando uma pequena para você começar. Aí você fala, mas é injusto. A gente dá o dízimo, a gente faz oração, a gente busca o Senhor, faz o cursinho no Sebrae. E aí? Faz o negócio. E aí, que Deus não abençoa? E o outro irmão lá, que tem uma empresa enorme? Então, segundo a capacidade de cada um. Não dói? Não parece um negócio assim? Puxa, mas você está dizendo que eu sou menos? Eu estou dizendo. O texto está dizendo. O Senhor não disse assim, esse cara aqui, não dê 5 para ele, dê 1. E esse aqui não dê 5, dê 2. Existem no grego algumas palavras que significam, podem ser traduzidas por capacidade. Primeira palavra é a palavra bia, que significa a capacidade ou poder físico, poder físico. Existe uma outra palavra, que é a palavra dunamis, que fala de um poder inerente. Poder que está dentro da pessoa ou do próprio Deus, às vezes é usado o termo. Existe a palavra energeia, ou energeia, que está falando de energia, tá certo? Tem a ver com as operações, poder operativo. Poder operativo. Tem uma outra palavra, que é a palavra exousia, que significa o poder de exercer autoridade. Esse cara é que manda, certo? E tem a palavra kratos. Kratos, que é o poder de, poder de julgar ou de punir, certo? Punir. Agora eu pergunto para vocês, qual desses que vocês acham que é esse texto aqui, de acordo com a sua capacidade? Qual deles que é? Por exemplo, ele deu mais dinheiro para um de acordo com a sua capacidade física? Não foi, né? Ele deu capacidade para cada um de acordo com a capacidade inerente que cada um tinha dentro de si? É possível, não é? Ele não deu, ele pode ter dado a capacidade baseado na energia operativa, a capacidade de operação que essa pessoa podia ser, não podia? Ele deu a capacidade para cada um de acordo com a autoridade que ele tinha para,
lidar com gente, ou lidar com o governo, ou lidar com a polícia, ou as autoridades. Ele deu com a capacidade dele julgar ou exercer punição ou usar de violência. Qual é a tendência nossa? É de usar pelo menos essas duas palavras, dunamis e energeia. A palavra é essa aqui, ó. Deus deu a cada um segundo o seu poder inerente, o que nos cria um problema de interpretação, porque assim, mas se eu tenho inerente em mim a capacidade de gerir, de ser o gestor de apenas uma empresa de 200 mil reais, quando é que eu vou conseguir fazer a gestão de uma empresa de 2 milhões? Como é que eu vou? Porque eu não tenho capacidade. Então, essa história da capacidade é um princípio complicadíssimo. O Sebrae diz o seguinte, que no Brasil, Sebrae, 8 em cada 10, 8 empresas, eles vão à falência dentro de 2 anos. Brasileiro abre empresa e dentro de 2 anos, 8 em cada 10 empresas irão à falência. Está faltando capacidade. Entendeu? Bastante, né? 8 estão indo à falência. 80% de falha. Por que o Sebrae analisa? Razões. Falta conhecimento. Uma pessoa com mais curso, uma pessoa com mais faculdade, uma pessoa que fez uma pós-graduação em negócios, tem mais chance de dar certo. Não é garantida que ele vai dar certo, mas a estatística diz, quanto maior o grau de conhecimento da pessoa, ela começa a fazer parte dos 2 que deram certo. Geralmente os 8 que não deram certo, têm um problema de conhecimento. Eles não conhecem como funciona o mercado, eles confiam no instinto. Não, mas eu acho que vai dar. Estou só sentindo um troço que dá. Entendeu como é que é? E aí isso me lembra uma história que eu tive na minha igreja, onde eu era pastor, que aqueles irmãos assim, ó, o irmão vai comer uma pizza. Vai comer uma pizza com outro irmão, os 2 casais. E aí um diz assim, não, porque eu sou um ótimo vendedor, Deus me deu uma capacidade impressionante. O outro assim, olha, eu distribuo roupa, você não quer vender roupa? Nossa, glória a Deus, esse cara tem roupa, esse aqui vende roupa, um é grande vendedor, é Deus que falou, essa pizza foi de Deus, Deus deve estar dirigindo, vamos, entendeu? E aí, assim, ó, não tem contrato, não tem nenhum acordo direto, é um negócio assim meio nebuloso que acontece sexta-feira à noite, tá certo? Na pizza que Deus dirigiu. 3 meses depois, eu fico assustado porque esses caras usam linguagem de crente. Deus dirigiu, deve ser uma pizza profética, porque 3 meses depois eu sou chamado, pastor, urgente. Aí o pastor chega num bairro, 11 horas da noite, num bairro da cidade, está o sujeito com um balaio de roupa, jogando a roupa por cima da cerca da casa da mulher e falando palavrão e xingando, quer dizer, são os membros da minha igreja, tá certo? E aí vem agora chamar o pastor. Agora eu tenho vontade de pegar os 2 e dizer assim, como é que foi a pizza? Como é que foi? Foi Deus mesmo ou foi a burrice de vocês? Mas a gente sentiu um troço. Você sentiu, meu filho? Mas você não tem conhecimento. Você conhece o mercado de roupa? Você já saiu para vender? Fizeram um contratinho? Não fizeram nenhum contratinho. E agora, sabe como é que eles quebram o contrato? Com essa xingação pública. Quer que eu resolva? A gente resolve, né? O pastor vai lá, tenta acalmar todo mundo e tal, tem vontade de esganar, claro, porque, mas a gente não esgana, faz tudo assim, de uma maneira gospel e amigável e tal, mas que tem vontade, tem, porque ninguém veio pedir conselho na hora de abrir o negócio, né? Ninguém foi estudar na hora de pedir um negócio, de fazer o negócio.
A outra coisa que o Sebrae diz é que falta planejamento. Lucas 14, 28. Não se sabe preparar com antecedência as coisas. Não tem planejamento. Olha o que Jesus falou sobre o sujeito que quer construir uma torre. O que ele diz? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer, queridos, a primeira coisa que ele tem que fazer, qual que é? Está no texto. Se assentar. Ele tem que sentar. Isso aqui é muito interessante, está na Bíblia. Tem que sentar e ele tem que fazer um cálculo. E eu estou querendo enfatizar a palavra sentar, porque eu acho que tem gente que faz o cálculo andando de carro. Ele vai andando de carro assim, você fala, cara, podia investir nisso aí, hein? Entendeu como é que é? Aí, casais fazem isso, estão indo para o shopping. Ele podia comprar isso, né? Com qual dinheiro? Aqueles 300, que 300, que eu te dei 300. Não, que já foi 300, deu. E aqueles outros 200? Que outros dois? Eles não fazem um bendito cálculo, ninguém sabe nada de onde está o dinheiro, e estão discutindo, dirigindo o carro. O que a Bíblia diz? Não! Senta! Pega uma bendita calculadora, antes de começar a bendita torre. Não fui eu que falei, foi Jesus que falou, muito mais inteligente do que eu. Jesus está dizendo que se você não planejar, vai ir à falência. E o Sebrae está aí dizendo que é isso mesmo. Né? Outra coisa é que eles não, o que eles chamam de outros fatores. Eu estou dizendo outros fatores, ele tem uma lista enorme, né? Outros fatores, por quê? Porque que não seja a dependência do empreendedor. O empreendedor tem uma mania de acreditar que tudo depende dele. Tudo depende dele. Assim, não, mas eu estou lúcido. Não, eu estou inteligente. Não, já fiz um cálculo aí. Sim, cara, mas tem outras coisas que vão acontecer errada. A economia vai piorar. Não vai ter crédito no banco. Os juros de empréstimo vai ser muito mais caro. As pessoas não têm capacidade de compra. Não tem nada a ver com você. Tem outros fatores que estão em volta, que não é você. Você pode ser um cara esperto, inteligente, que está fazendo o cálculo, mas de repente não é o momento histórico. De repente não é a hora certa de fazer o teu investimento, porque você tem um ambiente cheio de outros fatores. Agora, é verdade do outro lado, né? Quando você analisa os fatores e descobre o jeito certo de fazer, né? Esses dias eu estava na casa de alguém e ela me contou a seguinte história. No Paraná, um casal se mudou para uma certa cidade, porque o marido foi mandado embora, né? Do emprego, e eles receberam uma bolada de dinheiro. Aí você recebe uma bolada de dinheiro, você vai fazer uma decisão agora. Eu vou abrir meu negócio, ou eu vou guardar, colocar numa aplicação, e vou procurar emprego, e vamos com calma, tá certo? Então ele conseguiu um outro emprego, mas a mulher, muito empreendedora, etc., começou a pensar numa outra possibilidade, para não ficar dependendo desse momento no Brasil, onde nós temos 12, 14, 20 milhões de desempregados, dependendo da estatística. Aí o que ele fez? Eles procuraram a Cacau Show. Agora é interessante, né? Cacau Show não é burro, o dono não é burro, né? Então, o dono já fez o cálculo dos outros fatores. Qual é o nome da cidade que você está? Quantos habitantes tem na cidade? Quantas fábricas de chocolate tem na cidade? Qual é a chance de você ter sucesso? Aí, como ele já fez o serviço que o empreendedor não fez, mas ele já fez, aí ele vira para a pessoa e diz assim, agora vamos fazer você, qual é a sua liquidez? Quanto dinheiro você tem? Normalmente, já como eu tenho não sei quantas mil lojas, eu já sei quanto tempo leva para recuperar o seu investimento. E aí faz todo o cálculo, eles fecharam o negócio, tiveram que vender a casa deles, olha o risco, tiveram que vender a casa deles para juntar com o dinheiro que tinha, para entrar na Cacau Show, deu absolutamente certo o negócio que eles fizeram. Bom,
Aí eu resolvi fazer um teste. Eu mesmo. Pus uma camisa bonita e fui numa loja do McDonald's. Sentei lá assim, falei, posso chamar o gerente? Chamou o gerente. Aí eu fiz um teste, foi um negócio muito bacana. Eu falei, quanto que custa essa loja aqui para comprar esse ponto aqui do... Porque você tem que parecer que você tem a grana, você entendeu como é que é? Ele falou, como é que o senhor chama? Seu Bittencourt? Não, seu Bittencourt, realmente está à venda aqui, R$400 mil o ponto. Eu falei, não, interessante. Você não pode se assustar, você acha que 400 mil, tranquilo, 400 mil, entendeu? 400 mil, pois não. E qual é o faturamento aqui? Não, nós estamos faturando 300, 280, 320 num bom mês, né? Eu falei, nossa, mas então dá para pagar esses 400 mil rapidamente, né? Que eu fiz. Ele falou, não é bem assim. Aí ele começa a me dizer, gente, como que funciona. O McDonald's não é tolo. Ele disse assim, faturou tantos, muito bem, paga salário, paga as obrigações sociais, paga o funcionário, fecha. Agora começa. Fundo de reserva para trocar a máquina fritadeira. Tanto por mês, porque nós já temos pela estatística que daqui a 17 meses vai ter que trocar, senão a qualidade da batata frita já é diferente, você vai perder freguês. Depois, para trocar a máquina do sorvete, para trocar a não sei o quê, a reserva não sei do quê, a reserva não sei do quê. Ele obriga você a fazer todas as reservas, aí sobra o dinheiro que pode ser teu. Aí ele falou assim, então o senhor vai receber aí uns 15 mil, 18 mil por mês. Eu falei, não, é um bom salário. Ele falou, mas não convém o senhor retirar todo o dinheiro. Porque tem coisas que eles não preveem. É melhor o senhor guardar um dinheiro por mês, porque, olha, aqui quebrou aquele banco, depois nós tivemos que pintar um negócio aqui das cores, de repente você quer fazer uma promoção, e não sei o quê, não sei o quê. Eu achei fantástico. Outros fatores. Alguém fez o cálculo dos outros fatores. Aí nós vamos com a cara e na coragem assim, vamos, segura na mão de Deus e vai. Aí você vai com aquela burrice, aquela fé burra, entendeu? Que não é o que a Bíblia está dizendo. Você precisa melhorar a sua capacidade. Melhorar a sua capacidade de gestão. E o Sebrae está dizendo, você precisa conhecer mais, planejar mais e levar em consideração outros fatores. Por último, eles falam de questões técnicas, etc., que você precisa conhecer também. Por que que nós estamos errando? Por que que nós, crentes, estamos errando também aqui? Confiamos em Deus. Em que nós estamos errando? Qual é o ponto que a gente erra mais? Pronto, conversa com a pessoa ao seu lado. Só que tem uma coisa, ainda estou falando sobre capacidade, que nós precisamos escrever aqui com uma letra bem grande, que é capacidade pode ser aumentada. Isso aqui nós precisamos crer, porque o texto está dizendo que aquele que recebeu 5, no final ele estava fazendo a gestão de quantos? De 10. E o cara que recebeu 2, no final ele estava fazendo a gestão de 4. Então ele começou com capacidade para gerir 5, mas ele terminou com a capacidade de gerenciar 10. Capacidade é uma coisa que pode crescer. Você pode estudar, você pode ir atrás, você pode melhorar. Fazer o cursinho do Sebrae, descobrir por que a sua empresa não está indo bem. Agora, o cara que ganhou 1, ele disse, tive medo. Então, um medo paralisante. Ele não buscou a capacitação que ele precisava. Ele falou, ai meu Deus, acho que não vai dar, acho que não vai dar. E aí o medo paralisante dele não fez dele um empreendedor. Tá certo? Ele apenas, eu vou chegar nele lá, daqui um pouco. Né? O que aconteceu? Então, capacidade pode ser aumentada. Mas pergunta, o que aconteceu com um cara que não aumentou? Sujeito que não aumenta. O cara que não aumentou, que tinha só 1, o que aconteceu com esse dinheiro? Na parábola. Leia para nós lá, Santo. O que diz lá? Versículo 28 e 29. O que diz?
Vamos ler. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Tira o cara que tem 1 e dá para o cara que tem 10. Isso aqui é a lei do mercado, meus queridos. O sujeito que tem um mau negociante, o bom negociante vai engolir. O cara que não aumenta a sua capacidade, a pessoa que não estuda, a pessoa que não vai fazer o cursinho, uma pessoa que não aprende a fazer a planilha, o sujeito que não faz os cálculos, o negócio dele, ele vai afundar o negócio dele. Quem é que vai ficar com o dinheiro e os fregueses? O outro que é bom naquilo que faz. Isso é normal, isso é regra normal de mercado. E está na parábola. Tira daquele que tem 1, dá para aquele que tem 10. Tá certo?